Ando. Ok, bom dia a todos. Então, hoje eu vou falar sobre tecido cartilaginoso. Bom, o tecido cartilaginoso, ele é um tipo especializado de tecido conjuntivo. Então, sendo assim, ele tem bastante matriz extracelular e células, e a sua peculiaridade é que ele provê sustentação e, ao mesmo tempo, flexibilidade aos tecidos moles. E, além disso, uma característica inicial é que ele é um tecido avascular. Então, nessa primeira imagem, a gente vê uma fotomicrografia representativa do tipo mais comum de cartilagem, que é a cartilagem hialina. Então, nós conseguimos observar as suas células, né, sua matriz extracelular. E quando a gente vai olhar, então, com maior detalhes, a gente pode observar, então, os condrócitos, que é o tipo mais comum, né, de célula do tecido cartilaginoso. Eles estão em estruturas, né, denominadas lacunas, né, e alguns desses condrócitos, eles ainda podem se dividir e formar grupos isógenos. E, além disso, a gente também consegue observar aqui a matriz cartilaginosa, que é altamente especializada, e a gente vai detalhar melhor ao longo dessa aula quais são as características tanto dessa matriz quanto das suas células e do tecido. Bom, o tecido cartilaginoso, ele tem uma origem biológica, né, no mesodermo. Então, a partir das células mesenquimais do mesodermo, essas células elas podem se diferenciar em diferentes tipos celulares, né? E, no caso do tecido cartilaginoso, essas células mesenquimais elas vão se diferenciar em condroblastos, que são células ainda com caráter progenitor, e, posteriormente, após a secreção da matriz, o tecido maduro, elas se diferenciam em condrócitos, que é o tipo mais comum de célula do tecido cartilaginoso. Então, os componentes do tecido, como eu já comecei a mencionar, são as células, né, os condrócitos, principalmente os condroblastos. E lembrando que os condroblastos eles dão origem aos condrócitos. Então, na verdade, é o mesmo tipo celular, mas em estágios de maturação distintos. E a matriz extracelular, que é altamente especializada. Essa matriz ela vai ter um componente fibrilar, que principalmente está por fibras, composto por fibras colágenas, né? Mas em alguns tipos de cartilagem, além das fibras colágenas, a gente também tem as fibras elásticas e a substância fundamental amorfa, que é comum a vários tecidos conjuntivos, né? E nesse caso do tecido cartilaginoso, compõe a maior parte do tecido. É composta por glicosaminoglicanos, né? Está escrito errado que é glicosaminoglicanos, proteoglicanos e glicoproteínas. E, então, assim, para falar um pouco melhor das características desse tecido, né, como eu já havia mencionado, é um tipo especializado de tecido conjuntivo, né, tem consistência rígida, mas ele mantém uma certa flexibilidade. E ele não possui vasos sanguíneos, isso é uma exceção em relação aos outros tecidos conjuntivos, que são todos vascularizados. Então, a nutrição desse tecido ela se dá pelos capilares do conjuntivo que está no entorno do tecido cartilaginoso, ou, por exemplo, no caso, através do líquido sinovial, quando a gente fala das cartilagens articulares, né, que são banhadas pelo líquido sinovial. Então, nesse caso, a nutrição se dá pelo líquido sinovial. E, além disso, esse tecido ele também não possui vasos sanguíneos, vasos linfáticos ou nervos, né? Vasos sanguíneos já tinha mencionado. Então, como é que se forma, como é que se dá a histogênese do tecido cartilaginoso? A cartilagem ela vai se formar inicialmente no embrião, a partir do mesênquima, como eu já havia mencionado, né? A partir desse tecido mesenquimal, e inicialmente essas células do mesênquima elas vão retrair seus prolongamentos, vão tornar células arredondadas, e isso ocorre em geral pela diminuição, um dos sinais, né, para que isso ocorra é a diminuição da tensão do oxigênio. Posteriormente, essas células elas vão continuar proliferando e vão formar agregados celulares. E esses agregados celulares eles vão começar a se isolar justamente pela deposição de matriz cartilaginosa. E essa histogênese ela é muito importante no início do desenvolvimento embrionário, porque a grande parte dos ossos longos são formados a partir de moldes de cartilagem. Então, essa histogênese do tecido cartilaginoso é essencial para a formação posterior do esqueleto humano. E essas células, então, elas vão ser aprisionadas, né,
e aí se tornam condrócitos. Elas ainda podem se dividir formando os grupos isógenos. Então, aqui a gente observa a representação do que eu acabei de explicar, né? Na figura A, a gente observa as células mesenquimais com seus prolongamentos, seu aspecto estrelado, ainda várias células proliferando. Essas células retraem esses prolongamentos, ficam arredondadas, ainda proliferam e começam a deposição da matriz cartilaginosa. E esses condrócitos, então, isolados, ainda são capazes de se dividir, formando os grupos isógenos com a característica do tecido cartilaginoso maduro. Então, nós temos 3 tipos de cartilagens, né? A cartilagem hialina, que é a mais comum, a cartilagem elástica e a cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem. Então, nessa figura aqui ao lado, a gente observa um exemplo de cartilagem hialina articular. Então, a gente consegue observar, então, essa característica da matriz extracelular bastante basófila, os condrócitos espalhados. Aqui a gente tem uma área calcificada e, posteriormente, aqui o tecido ósseo, já que essa cartilagem é uma cartilagem que é um resquício daquele molde de cartilagem que foi ossificado. Então, resta aquela cartilagem na superfície da articulação, permitindo, né, o deslizamento e o funcionamento daquela articulação. A gente tem também a cartilagem fibrosa, que apresenta, além das fibras colágenas, as fibras elásticas, aqui marcadas por um tipo especial de marcação, por exemplo, orceína. A gente consegue observar essa marcação mais escura, um grande conteúdo de fibras elásticas. E, por último, aqui a fibrocartilagem, que tem um grande conteúdo de fibras colágenas, porém colágeno do tipo 1. Então, aqui, olhando melhor como é a característica do tecido cartilaginoso, nós observamos, então, os condroblastos e os condrócitos. Os condroblastos vão estar mais na periferia aqui da cartilagem, aqui nesse caso, eles vão estar mais achatados, surgindo. À medida que eles vão depositando matriz e vão ficando isolados pela matriz, eles se tornam condrócitos, né? Esses condrócitos, nas preparações de rotina por hematoxilina e eosina, eles perdem lipídio e glicogênio, e isso gera um efeito, um artefato que parece que ele está isolado aqui da sua lacuna, porém ele ocupa esse espaço todo, e a gente pode observar que a matriz ela tem uma coloração basófila que não é totalmente homogênea. Então, junto aqui dos condrócitos, ela tem uma marcação mais intensa, e na matriz territorial, né, principalmente em relação à lacuna, o local onde está o condrócito, e tem uma marcação mais tênue junto nas regiões da matriz distante dos condrócitos. Então, quando a gente vai olhar, como eu havia mencionado, os condrócitos, eles ocupam todo aquele espaço da lacuna, né? Porém, quando a gente vai olhar uma coloração, uma preparação com hematoxilina e eosina, a gente observa esse espaço que seria um artefato. E aqui, uma fotometografia eletrônica, a gente consegue observar que, apesar de ser uma célula que já depositou bastante matriz e está metabolicamente um pouco menos ativa do que um condroblasto, ela tem bastante retículo endoplasmático, tem bastante Golgi e um núcleo eucromático, mostrando que ela é importante, ela tem uma atividade metabólica que é importante para a manutenção daquela matriz extracelular, né? Então, ela ainda é uma célula altamente ativa. Então, os condrócitos, os periféricos, eles são mais achatados, né? Enquanto que os centrais eles são mais arredondados. Aqui a gente observa uma pequena fotometografia com um condrócito arredondado, mais central. Eles têm um núcleo grande, né? Um núcleo proeminente, um citoplasma pouco corado, mitocôndrias, retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi desenvolvidos justamente porque estão relacionados a essa função da manutenção da matriz. Eles vivem sob uma baixa tensão de oxigênio, uma vez que é um tecido que não é vascularizado. Então, eles acabam tendo um metabolismo principalmente anaeróbio, né? Os nutrientes eles vão chegar ao sangue por difusão, os nutrientes chegam do sangue por difusão, então não é um tecido vascularizado. Então, através da água de solvatação que está
presente na matriz extracelular é que esses nutrientes vão chegar até esses condrócitos. Então, aqui uma outra fotografia mostrando o condrócito em meio à sua lacuna, né, formada aqui em roxo por essa trama de fibrilas de colágeno. E aqui também a gente consegue observar, então, o núcleo, o retículo endoplasmático desenvolvido desse condrócito. Então, falando um pouquinho agora melhor sobre a matriz extracelular da cartilagem, ela tem uma composição molecular peculiar. Ela é composta principalmente, né, por água intercelular. Então, a gente tem no tecido, né, um pequeno conteúdo de células, né, glicoproteínas multiadesivas, proteoglicanos, principalmente agregan, e colágenos, no caso da cartilagem hialina, principalmente o colágeno do tipo 2. Mas a gente tem outros tipos de colágeno que são bem comuns às cartilagens, né? Colágeno tipo 6, 11, 10. E esses colágenos, eles se interagem com esses proteoglicanos, que vão ter cargas negativas, e que permite, então, um certo acúmulo de água nesse tecido. Essa água ela vai interagir, né, de maneira não covalente, enfim, e vai permanecer nesse tecido mesmo que haja uma compressão. Então, havendo uma compressão, você vai sair um pouco do tecido e essa água retorna quando a compressão cede, e essa característica é essencial justamente para resistência à tração que esse tecido apresenta. Então, olhando então como é que se dá a estrutura molecular, né, dessa matriz, a gente tem aqui os condrócitos em grupos exógenos, mas essa estrutura mais espessa são justamente as fibras de colágeno do tipo 2, e a gente vê associado a esse colágeno do tipo 2 o colágeno do tipo 9, por exemplo, que permite então a associação entre o conteúdo fibrilar e esse conteúdo de açúcares, né, de glicanos, como, por exemplo, a associação aqui com os monômeros de proteoglicano. Então, esses monômeros de proteoglicano formam esses agregados de agrecano aqui, eles são sulfatados, têm cargas negativas e permitem, então, que haja um grande conteúdo de água nessa matriz extracelular. Então, o componente fibrilar do colágeno mais o proteoglicano, que associado com a água, é que permite essa característica de resistência à tração e, ao mesmo tempo, alguma flexibilidade. E aqui a gente só vê um detalhe aqui dos grupos exógenos, né, da matriz territorial, essa matriz mais próxima dos condrócitos, enfim, alguns tipos de colágenos, como, por exemplo, o colágeno do tipo 6, que é muito importante para a interação entre os condrócitos e a matriz territorial ali próximo deles. Então, para entender como é que se organiza esse conteúdo da matriz, né? Por exemplo, de 100 a 200 moléculas de agrecana se ligam não covalentemente ao ácido hialurônico, que é um dos principais componentes do tecido cartilaginoso. E esses compostos de agrecano eles vão preencher esse interstício com feixes, entre os feixes de fibras colágenas. Então, eles vão conseguir interagir com essas fibras colágenas, formando essa trama. E as cadeias laterais dos glicosaminoglicanos e dos proteoglicanos vão formar pontes, né, eletrostáticas com o colágeno. E, além disso, as glicoproteínas de adesão também são muito importantes. Elas, por exemplo, a condronectina, ela vai conectar, ajuda na conexão dos condrócitos à matriz extracelular. Então, outras características da cartilagem, como, por exemplo, a consistência firme da cartilagem, ela se deve às ligações eletrostáticas entre esses glicosaminoglicanos sulfatados e o colágeno. E também, né, a grande quantidade de moléculas de água que vão estar presas a essas gags, que a gente chama de água de solvatação. Então, mesmo que a cartilagem seja submetida a uma tensão, como, por exemplo, no movimento articular, você vai ter essa água sendo expulsa momentaneamente do tecido e retornando justamente por conta dessas cargas negativas das glicosaminoglicanas. E, além disso, né, as cartilagens, exceto as cartilagens articulares e as fibrosas, elas são envolvidas por uma bainha de tecido conjuntivo denominada pericôndrio. Então,
Como é que se organiza o pericôndrio? O pericôndrio, ele vai ser, então, essa bainha de tecido conjuntivo denso. Na verdade, aqui nessa figura, a gente começa com um tecido conjuntivo denso que, mais próximo aqui da cartilagem, se diferencia em pericôndrio, né? O pericôndrio, geralmente, ele é mais desenvolvido na cartilagem quando ela está em crescimento, né? Ele fica um pouco mais fino quando a cartilagem já está num estado mais maduro. E ele é dividido, então, em duas camadas. Uma camada externa, fibrosa, que é composta principalmente por colágeno do tipo 1, né? E também nessa camada a gente, a gente vai ter várias células, como, por exemplo, fibroblastos, principalmente, e vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos são aqueles que são importantes para a nutrição da cartilagem. E uma camada interna. Essa camada interna é uma camada mais celular, células condrogênicas. Essas células condrogênicas são as células que vão, à medida que havendo um estímulo de crescimento dessa cartilagem, elas vão começar a depositar matriz extracelular e, à medida que elas forem ficando aprisionadas por essa matriz, elas vão se diferenciar em condrócitos. Então, essa camada, numa cartilagem que vai estar em repouso, ela vai ser mais tênue, vai ter poucas células, enquanto que numa cartilagem que tiver em franco crescimento, a gente vai ter um número maior de condroblastos, né, de células condrogênicas. E as funções desse tecido, né, desse pericôndrio, seria, então, uma fonte de novos condrócitos para o crescimento, então, havendo uma necessidade, esse tecido pode fornecer novos condrócitos e, principalmente, a nutrição da cartilagem. O tecido cartilaginoso ele tem uma quantidade restrita, assim, uma capacidade, melhor dizendo, restrita de se regenerar e de crescer. Na verdade, ele se mantém ao longo da vida, né? Somente a partir de uma determinada que você vai começar a ter um prejuízo dessa cartilagem, porém ele não consegue se regenerar tão prontamente quanto outros tecidos mediante uma lesão. Então, aqui um outro esquema mostrando o pericôndrio, a gente consegue observar, então, aqui os fibroblastos, nessa parte mais externa do pericôndrio, né? Aqui os condroblastos, já na cartilagem em crescimento, e aqui a gente observa, então, um pouco da matriz interterritorial e os condrócitos, e a matriz territorial, que é a matriz que está junto aos condrócitos. Bom, quais seriam as funções principais, né, do tecido cartilaginoso? Então, seria então o suporte de tecidos moles, o revestimento de superfícies articulares para absorção de choques e facilitação de deslizamentos. Isso a gente está pensando na cartilagem articular, principalmente, né? E a participação também na formação e crescimento dos ossos longos. Então, a formação do esqueleto se dá por dois tipos de ossificação, né? Ossificação mesenquimal e ossificação endocondral, sendo que a maior parte do esqueleto humano, né, dos nossos ossos, se forma a partir da ossificação endocondral, que é uma ossificação que se dá a partir de um molde de tecido cartilaginoso. Então, daí a grande importância do tecido cartilaginoso para a formação do nosso esqueleto, dos ossos longos, da maioria dos nossos ossos. Então, ele forma, né, um molde inicial de muitos ossos durante o desenvolvimento. Como é que se dá, então, o crescimento do tecido cartilaginoso? Ele se dá por duas maneiras, né? Inicialmente, um crescimento intersticial. Esse crescimento intersticial se dá à medida que os condrócitos de um grupo exógeno ele começa a depositar a matriz em torno deles, e essa deposição de matriz vai fazendo com que esses condrócitos eles se distanciem, né? E possam formar posteriormente outros grupos exógenos. Então, à medida que o condrócito de um grupo exógeno produz matriz, eles vão empurrar um condrócito para o outro, que é o que a gente pode observar, então, por exemplo, aqui nessas setas, nessa cartilagem em crescimento aqui, nessa imagem. Esse crescimento ele é um pouco limitado, né? A maior parte do crescimento cartilaginoso se dá pelo crescimento aposicional, que se dá, então, quando as células condrogênicas, que são aquelas células oriundas do pericôndrio, elas sofrem divisão celular, se diferenciam em condroblastos,
E aí elas começam a elaborar, a sintetizar a matriz extracelular, e esse crescimento ele vai se dar, então, por aposição, ou seja, a partir da periferia com a deposição de matriz extracelular, matriz cartilaginosa, sobre aquele tecido que já está ali em formação. Então, a gente tem aqui um pericôndrio, né, uma parte aqui já de uma cartilagem já em formação, um condroblasto crescendo, depositando nova matriz e crescendo, fazendo com que a gente tenha um crescimento dessa matriz cartilaginosa. Bom, então, voltando a falar um pouco melhor sobre os tipos de cartilagem, né, a cartilagem hialina, ela tem esse nome justamente porque ela tem um aspecto delicado, translúcido, né? Ela é composta principalmente em sua matriz, em seu componente fibrilar, por colágeno do tipo 2, né? Mas também tem colágeno do tipo 9, colágeno 11 nessa matriz. Então, ela é o tipo mais comum de cartilagem que a gente encontra em todo o nosso organismo, né? Aqui a gente tem uma pequena imagem de exemplo. A gente tem a cartilagem elástica, então, como o nome diz, ela tem muitas fibras elásticas, mas ela também tem algumas poucas fibrilas de colágeno do tipo 2. Essas fibrilas elásticas, elas são observáveis a partir de marcações específicas, como, por exemplo, orceína e outros tipos de marcação, e esse grande conteúdo de fibras elásticas confere a essa cartilagem justamente uma elasticidade maior do que a da cartilagem hialina. Além disso, a gente tem também fibrocartilagem, né, o terceiro tipo, que é composto, então, por muitas fibras colágenas do tipo 1, e altamente resistente justamente por isso. Aqui a gente tem uma marcação específica mostrando essas fibras colágenas. Então, falando melhor sobre a cartilagem hialina, a fresco, ela tem um aspecto branco-azulado e ela também é translúcida, e ela é formada predominantemente por colágeno do tipo 2, além de algum colágeno 9 e 11. E é o tipo mais frequente, ela vai estar presente no nariz, laringe, extremidades ventrais das costelas, anéis da traqueia, brônquios, discos epifisários e as superfícies articulares. Então, aqui a gente observa os condrócitos, né, sua matriz basófila, aqui junto ao pericôndrio um pouco de eosinofilia, que pericôndrio dessa cartilagem, no caso é uma cartilagem hialina que apresenta pericôndrio. Aqui uma outra imagem, então, da cartilagem hialina, a gente em pequeno aumento, a gente observa, então, o seu pericôndrio, tecido conjuntivo denso junto, grande quantidade aqui de condrócitos, grupos isógenos, né, e uma matriz que, apesar de colorada assim de uma maneira não é totalmente, essa coloração não é totalmente homogênea, né? Em maior aumento a gente observa aqui as fibras no pericôndrio fibroso, pericôndrio condrogênico. Nesse pericôndrio condrogênico a gente consegue observar as células aqui alguns condroblastos, né, jovens, condroblastos aqui já começando a depositar a matriz, grupos exógenos, e a matriz territorial que apresenta uma coloração mais intensa. Essa coloração mais intensa da matriz territorial se deve ao maior conteúdo de glicosaminoglicanos e proteínas adesivas nessa região, enquanto que a matriz interterritorial ela tem uma marcação um pouco mais tênue em hematoxilina e eosina. Aqui, então, um aumento maior no corte de traqueia, também continuando no corte de traqueia, o pericôndrio fibroso, o pericôndrio condroblastos, né? A gente tem aqui os condroblastos, ainda um pouco achatados, né? Em relação aos condrócitos que estão já envoltos por matriz, eles têm um núcleo mais arredondado, a gente pode observar nessa imagem. E um outro exemplo de cartilagem hialina, que também é importante, é a placa epifisária. Então, quando você tem a ossificação dos ossos longos, uma parte em anel desses ossos longos permanece como cartilagem justamente para permitir o crescimento em comprimento desses ossos, né? Então, essa parte de
de cartilagem que permite esse crescimento é justamente a placa de crescimento epifisário ou disco epifisário. Então, aqui a gente observa, então, algumas regiões específicas desse disco epifisário. Essa ZCR seria a cartilagem de repouso, então a gente observa uma distribuição aleatória desses condrócitos. Conforme esses condrócitos começam a proliferar, a gente observa, então, um aspecto seriado, né, em fileira, seria a cartilagem proliferativa. Essa cartilagem, esses condrócitos, eles começam a hipertrofiar, acumular glicogênio, e aí a gente tem essa região de zona hipertrófica, e posteriormente aqui nessa zona CC, a gente já começa a ter os condrócitos apoptóticos, né, morrendo, e essa matriz cartilaginosa, ela vai começar a dar lugar à ossificação, à medida que os teoblastos vão chegar com a corrente, junto da corrente sanguínea e usar como molde para sintetizar a matriz óssea justamente essa matriz cartilaginosa que ficou para trás dos osteoblastos que entraram em apoptose. E assim, dessa maneira, essa cartilagem ela vai crescendo e dando lugar a mais osso, a mais matriz óssea, mais tecido ósseo, permitindo que esse osso cresça, né, em comprimento. Então, falando um pouquinho agora sobre a cartilagem elástica. A cartilagem elástica, né, como o nome diz, ela tem um grande conteúdo de fibras elásticas, então ela tem uma maior elasticidade. A fresco, ela também tem um aspecto diferente, ela é mais amarelada e opaca que a cartilagem hialina. Então, aqui nessa imagem que foi corada com metoxilina e eosina e contracorada com urceína, a gente consegue observar essas partes escuras que são os emaranhados das fibras elásticas nessa matriz extracelular. Então, ela é formada predominantemente, né, por essas fibras elásticas, mas também tem colágeno do tipo 2, 9, 11, e ela está localizada principalmente na epiglote, no pavilhão da orelha interna, tubas auditivas interna e externa, e também ela forma a cartilagem cuneiforme da laringe. Um outro detalhe que a gente também pode notar é que os condroblastos da cartilagem elástica, eles são mais numerosos, né? Tem uma quantidade maior de condroblastos, eles são mais arredondados que o da cartilagem hialina, né? E aqui a gente consegue observar essa trama de fibras elásticas presentes nessa cartilagem elástica aqui que a gente pode visualizar. Então, esses condrócitos, como eu havia mencionado, eles são numerosos e maiores, né? Maiores que quando comparados com a cartilagem hialina, e essa matriz ela é menos abundante que em relação à cartilagem hialina. O que isso quer dizer? A cartilagem hialina a gente tem mais matriz para menos células, enquanto que na cartilagem elástica a gente tem um pouco menos de matriz para mais condrócitos, né? Tem uma relação um pouco diferente. E a matriz territorial dessa cartilagem elástica, ela tem a presença de abundantes e espessos fibras colágenas. Então, a gente consegue observar que nessa matriz territorial a gente tem um emaranhado dessas fibras elásticas junto desses condrócitos. Estou aqui uma imagem da menor aumento da cartilagem elástica da epiglote. A gente observa aqui aqui o epitélio, né, da epiglote, e aqui essa cartilagem elástica. A gente consegue observar que parte dessa cartilagem tem um pouco de tecido adiposo. Um dado interessante é que a cartilagem hialina, ao longo do desenvolvimento, ela pode sofrer calcificação, enquanto que a cartilagem elástica ela não sofre esse processo de calcificação com o envelhecimento. Então, por exemplo, nos anéis da traqueia da cartilagem hialina de um indivíduo mais velho, a gente pode observar porções, né, calcificadas, enquanto que na cartilagem elástica a gente não observa isso, a gente observa um infiltrado aqui de tecido adiposo. Por último, a cartilagem fibrosa. A cartilagem fibrosa
ela é, ou também chamada de fibrocartilagem, é uma cartilagem que é intermediária entre a cartilagem hialina e o tecido conjuntivo denso, né? Então, ela tem características semelhantes a esses dois tipos de tecido. Ela não possui pericôndrio, né? E ela tem pouca substância fundamental amorfa. E a maior parte do conteúdo da matriz da fibrocartilagem é justamente uma grande quantidade de feixes de colágeno do tipo 1. E uma característica que permite o reconhecimento dessa fibrocartilagem facilmente é justamente a disposição dos seus condrócitos, né? Em geral, os condrócitos da fibrocartilagem eles estão arranjados em fileiras, né? Como a gente pode observar aqui, em fileiras. Essa aqui é uma marcação a um corte de um disco intervertebral, usando a metodologia Mallory, coloração Mallory, e a gente observa, então, em azul aqui esse grande conteúdo de fibras colágeno do tipo 1 e os condrócitos em fileiras, né? E além, assim, eles estão alternando, né? Fileiras e esse grande conteúdo desses feixes espessos de fibras colágenas que, por ser um colágeno do tipo 1, confere uma maior resistência a essa fibrocartilagem em comparação com o colágeno do tipo 2, com as fibrilas do colágeno do tipo 2. Então, aqui a gente observa um outro exemplo, né, uma fotomicrografia aqui mostrando também um disco intervertebral, e a gente pode observar, então, essa fibrocartilagem, a gente observa aqui em C os condrócitos, né, e em N aqui essas fibrilas, né, colágenas, né, e esse grande conteúdo de fibras colágenas do tipo 1 que a gente observa nessa fibrocartilagem. Então, qual seria a localização dessa fibrocartilagem? Principalmente na sínfise pubiana, nos discos articulares, então, por exemplo, discos articulares de diferentes articulações, né? Os discos intervertebrais, que é o que está sendo mostrado nessa figura, e também alguns pontos de inserção óssea de alguns ligamentos e tendões. Então, alguns ligamentos que são compostos justamente de tecido conjuntivo denso podem também surgir ali um pouco de fibrocartilagem junto deles. Então, aqui a gente observa nessa imagem em pequeno aumento um corte de menisco, corado com hematoxilinosina, um exemplo de fibrocartilagem. Então, a gente observa aqui que a matriz ela tem uma coloração um pouco mais marcada que a cartilagem hialina. Apesar de ser um pequeno aumento, a gente consegue observar um arranjo em fileira desses condrócitos, nessa fibrocartilagem, né? E grande conteúdo, né, de fibras colágenas do tipo 1. Aqui outro exemplo de um corte de menisco corado com hematoxilinosina, agora um aumento um pouco maior. A gente observa, então, os feixes, a gente consegue ver em maiores detalhes os feixes de fibras colágenas, né? A matriz territorial e esses grupos isógenos, né? Em fileiras característicos da fibrocartilagem, da cartilagem fibrosa. E a gente fica bem claro aqui o aspecto mais fibroso dessa cartilagem em relação à coloração da matriz quando a gente compara com a cartilagem hialina. Então, como é que se organiza esses discos intervertebrais? Os discos intervertebrais eles são constituídos por duas partes, né? Ele é formado por um núcleo pulposo, que é composto por um centro gelatinoso que vai ser rico em ácido hialurônico, lembrando que o ácido hialurônico é um dos principais componentes do tecido da matriz cartilaginosa, né? E com células que vão desaparecer ao longo dos 20 anos. E esse núcleo pulposo ele vai ser resistente à compressão, justamente porque ele tem um grande conteúdo de fibras, mas ele tem um grande conteúdo de água ali também. Em torno desse anel, desse núcleo pulposo, a gente tem um anel fibroso. E esse anel fibroso, ele vai circundar esse núcleo pulposo e ele vai ser constituído principalmente por fibrocartilagem e tecido conjuntivo denso na periferia. E isso vai ser muito importante para justamente ele resistir a essas tensões. Então, aqui a gente tem um exemplo, né,
desses discos intervertebrais, entre as vértebras, e se a gente tiver alguma questão que leve a uma biomecânica alterada que leve a um maior desgaste, a gente pode ter a ruptura desse anel fibroso e levar ao extravasamento desse núcleo pulposo, levando a uma compressão de uma raiz nervosa. Então, a constituição forte, né, rica em fibras de colágeno tipo U, é super importante para a resistência à tração desse anel fibroso, de modo a evitar esse tipo de problema. E, por último aqui, além de citar, né, os discos intervertebrais, a fibrocartilagem ela também vai estar presente na superfície, faltou uma aqui, superfície articular, né, das diartroses, e essa fibrocartilagem, né, então a gente tem a cartilagem hialina, que eu já tinha mencionado, que está revestindo a superfície óssea, e a gente também tem, além disso, a gente vai ter discos, né, meniscos, articulares, e presentes nessas articulações, nessas diartroses. Então, junto dessa membrana sinovial, a gente vai ter macrófagos e fibroblastos, que vão fazer parte dessa membrana sinovial e vão secretar várias substâncias que vão ser importantes nesse líquido sinovial e garantir a nutrição da cartilagem articular, e como, por exemplo, ácido hialurônico, glicoproteínas, como lubricina, exudato plasmáticos, enfim. E aqui, junto dessa articulação, a gente também pode ter, né, outras fibrocartilagens aqui presentes, que vão fazer parte do acoplamento dessa articulação, como, por exemplo, o menisco no joelho, enfim. Então, trouxe algumas lâminas como exemplo, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um corte de traqueia, onde a gente pode observar a cartilagem hialina, né? Aqui o seu pericôndrio um pouco separado. A gente observa aqui vários condrócitos, aquele aspecto não homogêneo de marcação da matriz extracelular da cartilagem hialina, que se deve, em parte, também a uma distribuição não homogênea desses glicosaminoglicanos, né? As fibrilas colágenas, elas, do tipo 2, elas não são altamente coloradas, então o que a gente está vendo de coloração na matriz é em função dos glicosaminoglicanos e proteoglicanos. Aqui um aumento maior, a gente observa então a cartilagem hialina também, aqui um pouco do seu pericôndrio. Aqui um aumento maior, a gente já consegue observar então os condrócitos, os grupos isógenos, o pericôndrio dessa cartilagem hialina, né? Nesse caso é uma cartilagem que tem um pericôndrio, um tecido conjuntivo denso fibroso, né? E nessa porção aqui a marcação da matriz já é mais homogênea. Outro exemplo aqui de tecido de corte de traqueia, né? A gente observa os condrócitos, um grande número de condrócitos, o pericôndrio. E aqui no maior aumento a gente consegue observar os grupos isógenos e o pericôndrio também. Aqui os condrócitos que estão mais próximos desse pericôndrio estão mais achatados, enquanto que os condrócitos que estão mais em meio à matriz eles estão mais arredondados. Nessa imagem a gente também consegue observar aquele artefato, né, de separação entre o condrócito e a sua lacuna. E, além disso, a gente também consegue observar que aqui essa matriz, a lacuna, tem uma marcação um pouquinho mais intensa, né, do que a matriz territorial aqui mais próxima e a interterritorial. Novamente aqui, outro exemplo de cartilagem hialina, mostrando esses grupos isógenos, os artefatos. Aqui, mais claro, a marcação mais intensa da matriz da lacuna e da matriz territorial, em comparação com a matriz interterritorial. E, por último, aqui, uma lâmina de epiglote. Então, nessa lâmina de epiglote, a gente vê um grande infiltrado aqui de tecido adiposo. A gente observa, então, em menor aumento aqui a cartilagem elástica, essas fibras elásticas mais escuras, né, fortemente marcadas, e um número bem maior de
condrócitos e bem arredondados esses condrócitos, né? A gente também consegue observar um pericôndrio em torno dessa cartilagem elástica. Aqui no momento maior, a gente vê mais claramente o pericôndrio, né, em torno da cartilagem, um pouco de tecido adiposo. E aqui a gente consegue ver bem que até os condrócitos mais periféricos, eles são relativamente arredondados quando comparados com o da cartilagem hialina. Então, a gente vê também um grande número de condrócitos e a marcação escura das fibras elásticas. Tatiana, você tem 40 minutos agora. Tá. E aqui, então, por último, a gente observa um maior aumento dessa cartilagem elástica. A gente consegue ver um pouco da trama dessas fibras elásticas, muito pouco, a marcação é bem intensa, os condrócitos bem arredondados, né? E em grande número. E eu finalizo por aqui, isso que eu tinha para falar. Obrigada. Eu não estou te ouvindo. Estava mudo. Ok, Tatiana, muito obrigado. Você fez a aula em 40 minutos e 42 segundos, tá? Ah, Então, ok. muito obrigado. Obrigada, viu, gente? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.